O filme se inicia com uma cena repleta de mistério e tensão, na qual luzes azuis vibrantes iluminam o céu noturno de Los Angeles, surpreendendo e despertando seus moradores. No meio desse caos luminoso, Elaine é tirada do sono pelo brilho incomum. Perturbada e nauseada pelo fenômeno, ela se apressa até o banheiro. Enquanto tenta se recompor, uma olhada pela janela a confronta novamente com aquela luz azul hipnótica e intensa. Desesperada, ela sacode Jared, que ainda dormia pesadamente ao seu lado. Jared, por sua vez, aproxima-se da janela, atraído pela luz enigmática. O brilho invade seus olhos, queimando seu rosto com a intensidade, mas ele fica paralisado, completamente enfeitiçado pelo espetáculo celestial. Voltando no tempo, 15 horas antes, encontramos Elaine e Jared a bordo de um avião rumo a Los Angeles. Eles planejam celebrar o aniversário de Terry, um grande amigo de Jared. Ao desembarcarem, são recebidos pela notícia de que Terry, ocupado, havia instruído sua assistente Denise a adiar qualquer compromisso profissional durante as celebrações. Um motorista, previamente organizado por Terry, os conduz até a luxuosa residência do amigo. Lá, são recebidos com efusivas boas-vindas e levados para se juntarem aos outros convidados. A atmosfera é leve, com o grupo optando por um relaxante dia à beira da piscina. Enquanto Terry e Jared se dirigem ao bar para preparar alguns coquetéis. Conforme a tarde avança para a noite, o ambiente se aquece com a chegada de Ray, outro amigo do grupo. Ele puxa Jared para uma conversa sobre a possibilidade de se mudar para Los Angeles, uma ideia que surpreende tanto Elaine quanto Jared. Apesar dos chamados de Jared para que ela participe, Elaine se retira, visivelmente perturbada. A sós, Terry aproveita o momento para tentar convencer Jared das vantagens e oportunidades que Los Angeles tem a oferecer, mesmo percebendo a hesitação do amigo, preocupado com o futuro e com a situação complicada com Elaine. Mais tarde naquela noite, Jared encontra Elaine isolada e perturbada. Ela revela estar atrasada, insinuando a possibilidade de estar grávida. Jared confessa não se sentir preparado para a paternidade, o que aumenta o distanciamento entre eles, deixando Elaine magoada e sozinha. Apesar das tensões pessoais, a celebração prossegue, com todos se divertindo até altas horas, até que a exaustão os vence, e decidem se recolher. Mas a tranquilidade da noite é cortada pelas misteriosas luzes azuis que começam a invadir a residência, fazendo as estruturas tremerem e acordando todos com seu intenso fulgor. Na sala, Ray é o primeiro a enfrentar as cortinas e se deparar com o fenômeno, sendo capturado pela força enigmática das luzes. Alarmado pelos gritos de Denise, Jared corre para a sala e se vê igualmente mesmerizado pela luz, até que Terry consegue intervir, trazendo-o de volta à realidade com um empurrão firme. Ao recuperar a consciência, Jared se espreguiça e observa atentamente enquanto Terry afasta ainda mais as cortinas, expondo mais intensamente o estranho fenômeno lá fora. Com uma voz urgente, Terry alerta o grupo que avistou algumas pessoas aglomeradas no telhado e sugere que eles deveriam investigar o que está acontecendo. Sem hesitar, Jared os segue escalando até o topo do prédio. No telhado, a visão que os aguarda é surreal. Várias luzes azuis pulsantes descendo do céu em um balé místico e hipnótico. Fascinado e alarmado ao mesmo tempo, Jared saca sua câmera e começa a registrar cada detalhe. Enquanto isso, gigantescas naves alienígenas surgem das nuvens, descendo em direção à cidade e começam a abduzir pessoas que parecem estar paralisadas, como zumbis. Percebendo o iminente perigo, os dois correm para o interior do edifício, enquanto as naves alienígenas se aproximam perigosamente. Lutam com a porta do terraço, que teima em não abrir. Elaine, ouvindo o tumulto, corre para ajudar e consegue destrancar a porta. No entanto, ao fazer isso, ela é atingida pela luz azul e entra em transe. Jared, com um empurrão decidido, consegue trazê-la de volta à realidade e para a segurança do apartamento. Antes da gente continuar, preciso te apresentar a profissão do futuro. É uma fonte de renda utilizada por gringos e que está começando agora no Brasil. Assista a uma aula gratuita para descobrir como construir um verdadeiro império na internet e faturar mais de R$ 10.000 por mês. Não perca esta oportunidade. O link está no primeiro comentário fixado. Dentro do apartamento, Jared mostra ao grupo as fotos chocantes que conseguiu capturar. Eles percebem, horrorizados, que as luzes azuis têm o poder de hipnotizar e paralisar as pessoas, preparando-as para serem abduzidas. Enquanto digerem a revelação, Terry decide verificar seu vizinho Walt, preocupado com sua segurança. Jared, por outro lado, sente uma dor aguda no abdômen e, ao levantar a camisa, descobre um caroço estranho e perturbador em sua pele. Terry chega à casa de Walt, mas não encontra ninguém. Ao tentar pegar as chaves do carro, o cachorro de Walt, agitado, late alto. Walt, escondido, surge repentinamente. Durante uma rápida troca de palavras, uma nave alienígena se aproxima da janela e os dois precisam se esconder às pressas.
Infelizmente, o cachorro corre em direção à luz, e Walt, ao tentar resgatá-lo, é capturado pela nave, deixando Terry em estado de choque. Voltando ao apartamento, Terry conta ao grupo que Walt foi abduzido. Eles ponderam sobre fugir, mas Elaine insiste que sair agora é perigoso. Enquanto discutem, as persianas das janelas começam a subir automaticamente por causa de um temporizador, expondo a ameaça alienígena do lado de fora. Eles se escondem rapidamente, e Terry, com movimentos ágeis, consegue fechar as persianas novamente, evitando que sejam detectados pelas criaturas. Após o susto, Candice confronta Terry, acusando-o de traição com Denise. Terry, irritado, rejeita as acusações, prometendo resolver essa questão mais tarde. Sua preocupação agora se volta para Elaine, que apesar do perigo recente, ainda prefere ficar. Contrariados, mas respeitando sua decisão, Terry e Jared concordam em partir. Logo, o grupo se divide. Candice, ainda irritada com Terry, opta por dirigir o carro de Walt com Jared e Elaine, enquanto Terry segue em seu próprio veículo com Denise. Naquele momento, eles se depararam com Colin e Jen, também tentando escapar da ameaça iminente. No instante em que Terry manobrava o carro para deixar o estacionamento, uma criatura alienígena gigantesca, com 4 patas robustas, despencou sobre eles, ceifando a vida de Denise num piscar de olhos. Terry, arremessado para fora do veículo, caiu ao chão, e Jared, em um ato de coragem, correu para socorrê-lo. Eles tentaram em vão retornar ao carro, mas um feixe de luz alienígena capturou Terry, enquanto Jared, por um triz, conseguiu escapulir e voltar ao carro. Com o coração na mão, o trio voltou às pressas para o estacionamento, apenas para se deparar com outra ameaça extraterrestre. Uma imensa criatura parecida com uma lula, adornada de tentáculos sinistros. Uma luz enigmática emanava do ser, hipnotizando Colin. Como se fosse um fantoche, ele foi levado pelo alien, deixando Jen em um estado de pavor, que a fez correr desesperadamente. Em meio ao terror, Oliver, o diligente porteiro, avançou com seu SUV contra o monstro, criando uma distração vital que ofereceu um breve respiro ao grupo para articular seu próximo passo. Em meio ao tumulto, uma visão aterradora se desenrolou diante de seus olhos. Jen, recuperando o fôlego, avistou Colin emergindo vivo do corpo da criatura, apenas para ser recapturado pela lula alienígena, que em um gesto grotesco, extraiu seu cérebro para substituir o próprio. Horrorizada e sem saída, Jen correu em direção ao grupo, que no mesmo instante se precipitava de volta ao prédio, apenas para vê-la ser raptada pelos tentáculos ameaçadores do alien. Os 4 remanescentes, Jared, Elaine, Candice e Oliver, movidos por uma adrenalina frenética, conseguiram alcançar o condomínio, escapando por pouco dos alienígenas que os mordiam os calcanhares. Já no interior, seguros por um fio, Oliver sugeriu que se refugiassem nos andares superiores, minimizando as chances de serem detectados pelos invasores. Decididos a se abrigar ali, esperavam encontrar algum resquício de segurança contra os persistentes ataques alienígenas. Abalados, e ainda assimilando a perda de Terry, lágrimas de desespero e medo escorreram pelos seus rostos enquanto Oliver e Jared improvisavam uma barricada com um micro-ondas na porta. Tentando manter a moral do grupo, Oliver proferia palavras de incentivo, mas o peso da realidade parecia esmagador. Candice, tentando acalmar os nervos, acendeu um cigarro, mas logo o apagou ao perceber o desconforto de Elaine, que, grávida, se afastou para evitar a fumaça. Compadecida, Candice extinguiu o cigarro, enquanto Oliver aconselhava um descanso, reconhecendo a necessidade de preservar as energias. Oliver e Jared se revezavam na vigília, enquanto as garotas repousavam, cada um lutando com seus próprios demônios internos e a dificuldade de assimilar a bizarra e cruel realidade que os cercava. Oliver reforçava a seriedade da situação, sublinhando a imperiosa necessidade de se manterem alertas, prontos para enfrentar o que quer que fosse necessário para sobreviver naquele caos urbano, agora um campo de batalha dominado por ameaças de outro mundo. De uma hora para outra, o grupo flagrou uma resistência sendo feita contra os invasores alienígenas. Na tentativa de entender melhor o cenário, Jared rapidamente ligou a televisão. Contudo, a intensidade da iluminação do aparelho fez com que Oliver intervisse, pedindo para que ele desligasse imediatamente, preocupado com a exposição excessiva à luz. Já na manhã seguinte, Elaine notou que Jared parecia cada vez pior. Preocupada, ela questionou sobre seu estado de saúde. Observando mais de perto, apontou para uma estranha marca que havia na pele dele e compartilhou uma experiência pessoal assustadora sobre a influência da luz alienígena, mencionando como se sentiu debilitada a ponto de não conseguir se manter de pé por 10 minutos após o contato visual. Ela expressou suas preocupações sobre os efeitos potencialmente nocivos que a luz poderia ter em seus corpos.
Jared relembrou o momento em que foi exposto à luz pela primeira vez, descrevendo como foi avassalador, porém, estranhamente fortalecedor. Ele confessou que ainda sentia resquícios dessa sensação de poder. Frustrado com a situação claustrofóbica do refúgio, Jared sugeriu que deveriam tentar sair dali. Próximos à marina, ele observou as centenas de barcos do outro lado da rua e propôs que se movessem silenciosamente dessa vez. Oliver, com seu típico sarcasmo, questionou se pretendiam checar cada barco em busca das chaves. Elaine interveio, surpresa e um tanto incrédula com a sugestão de Oliver, especialmente após os eventos arriscados que já haviam enfrentado. Percebendo uma acusação velada em suas palavras, Jared se sentiu culpado. Oliver tentou amenizar a tensão, ponderando sobre o que fariam, mesmo que conseguissem sair do prédio, atravessar a marina e encontrar um barco. A discussão foi interrompida quando Oliver, usando um telescópio, avistou a Força Aérea dos Estados Unidos realizando um ataque coordenado contra a nave-mãe alienígena e seus drones. Em um momento de tensão, um avião stealth conseguiu penetrar as defesas e disparou um míssil nuclear, atingindo a nave-mãe e provocando uma imensa explosão. No entanto, a frustração tomou conta deles ao perceberem que os alienígenas sobreviveram e a nave danificada começou a se reparar lentamente. Diante do cenário grave, Jared começou a arrumar suas coisas para partir. Oliver e Elaine tentaram detê-lo, destacando os perigos iminentes fora do prédio. Jared, cansado da escassez de recursos vitais como água e energia, argumentou que permanecer no prédio alto seria uma sentença de morte, considerando a presença dos alienígenas e o risco de contaminação por radiação. Ele estava convencido de que teriam uma chance melhor de sobrevivência se tentassem fugir para algum outro lugar, qualquer que fosse, desde que longe dali. Quando Jared avistou um helicóptero lá fora, uma chama de esperança acendeu. Ele estava decidido a alcançá-lo, apesar dos apelos de Oliver para que reconsiderasse. Com firmeza, tentou convencer Elaine a se juntar a ele nesse plano arriscado. A tensão no ar era palpável e logo escalou para uma confrontação física entre os dois homens. Durante o embate, um fenômeno inesperado ocorreu. Jared começou a manifestar uma força sobre-humana, levantando Oliver do chão como se ele pesasse não mais do que uma pena. Com uma determinação renovada, prometeu proteger Elaine e quem mais estivesse ao seu lado. Jared e Elaine subiram ao telhado, na esperança de sinalizar o helicóptero para uma possível evacuação. Enquanto isso, no condomínio, Candice usava o telescópio quando foi tragicamente exposta à luz alienígena e abduzida por uma das lulas alienígenas. Oliver tentou, em vão, salvar sua companheira de infortúnio. No telhado, um helicóptero se aproximava e Jared acenava freneticamente, tentando chamar sua atenção. Mas um alienígena lula interveio, derrubando a aeronave com um golpe devastador. Forçados a voltar ao condomínio por outro caminho, Jared e Elaine se depararam com mais uma lula alienígena. Sem alternativas, recuaram novamente para o telhado, onde enfrentaram outro ataque. Jared, apesar de ferido, lutou bravamente, mas foi subjugado e hipnotizado pela luz alienígena. No momento crítico, Elaine interveio heroicamente, atacando o alienígena com um machado e salvando Jared de ser consumido. Enquanto isso, Oliver, num último esforço de resistência, preparou uma armadilha para outro alienígena no condomínio. Ele ligou o fogão a gás e, com um isqueiro em mãos, provocou uma explosão, na esperança de eliminar a ameaça. No telhado, apesar dos ferimentos, Jared enfrentou e conseguiu matar o alienígena que os atacava. O casal tentou fugir, mas foi interceptado pela chegada da nave-mãe. Subindo, eles observaram o horizonte caótico, com naves voando baixo e um navio da marinha se chocando violentamente. Jared, gravemente ferido e consciente da gravidade da situação, aceitou o destino que se desenhava. Eles olharam para a luz azul envolvente e foram sugados para dentro da nave-mãe. O panorama era desolador. Navios ao largo da costa ardiam em chamas, afundando um a um. Uma sequência rápida mostrava cidades como Londres, Las Vegas, Hong Kong e Nova York, todas sucumbindo à invasão alienígena. Cenas de destruição e caos se desenrolavam por todo o globo, pintando um quadro sombrio de uma humanidade à beira da derrota, enquanto os alienígenas pareciam proclamar sua vitória sobre nosso mundo. Dentro das sombrias entranhas da nave alienígena, Elaine desperta em meio a um amontoado de corpos humanos, em uma cena que mais parecia um pesadelo tornado realidade. Horrorizada, ela testemunha tubos grotescos, extraindo cérebros humanos, que são meticulosamente sugados e transferidos para dentro de complexas máquinas. Sondas mecânicas vasculhavam um monte de corpos, e no meio desse cenário macabro, Elaine avistou Jared. Seu coração se partiu quando, impotente, assistiu ao cérebro dele ser removido. Logo após, Elaine foi capturada por uma sonda e levada para uma câmara reservada a mulheres grávidas. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Eu gostei.
pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Ali, ela foi forçada a presenciar um espetáculo ainda mais horrível. O cérebro de Jarrod, agora pulsante e tingido de um vermelho vivo, foi implantado em um corpo alienígena. Contra todas as expectativas, o novo corpo, embora de natureza alienígena, pareceu reter a consciência de Jarrod. Transformado, Jarrod se aproximou de Elaine, ainda em sua forma alienígena. Ela reconheceu de imediato o toque dele, acariciando sua barriga e sua cabeça. Com essa ação, ele reafirmou seu vínculo profundo com ela. Determinado, Jarrod se posicionou para enfrentar os alienígenas que avançavam, pronto para defender Elaine e seu filho ainda por nascer. Então, assim o filme se encerra. Assista a uma aula gratuita para descobrir como construir um verdadeiro império na internet e faturar mais de R$10.000 por mês. Não perca esta oportunidade. O link está no primeiro comentário fixado.